Esse vídeo é uma confissão sincera. Olha, o que eu vou falar aqui agora vai soar meio estranho para algumas pessoas e vai soar aterrorizante para quem gosta desse tipo de filme. Mas eu não gosto de musicais. Eu acho tenebroso, eu acho apavorante. Aquele tipo de filme que os personagens estão tendo um diálogo, uma linha interessante ali de diálogo, e eles começam a cantar e dançar do nada, e o universo começa a dançar com eles também, como se a coreografia já tivesse instalada na cabeça deles. Bom, é esse tipo de filme que eu vou falar hoje, e como eu odeio esse tipo de filme. Ou será que não? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grande Crítica. Eu sou o Jorge da Silva Mello, pra quem não me conhece, e esse é o canal que a gente fala sobre séries e filmes todas as semanas. Como eu falei a vocês, hoje eu vou falar sobre musical e por que eu não gosto desse tipo de filme. Ou será que eu vou mudar minha opinião até lá? Olha, por muito tempo eu achei que o problema dos musicais era o filme. Será que o problema não é comigo? Eu vejo tantas pessoas amando, tantas pessoas adorando, idolatrando musicais e amando e gostando bastante desse tipo de filme, e eu paro pra pensar, esse não é só mais um tipo de filme? Esse não é só mais um gênero de filme? Assim como o terror, a comédia, a dramédia, assim como os filmes de ficção científica, esse aqui não é só mais um gênero? Ou será que não? Ou será que é ruim mesmo? E se o problema de eu não gostar com musicais é comigo? Algo mais profundo, é algo mais interno, algo que tem a ver com emoções, algo que mexa mais com o emocional, e se eu estiver rejeitando tudo isso porque eu tenho medo desses sentimentos mais profundos, e o cinema musical toca justamente nisso? Não. O filme musical é só ruim mesmo, não é nada profundo, é só ruim mesmo. Ou será que não? Se a gente parar pra pensar, o tipo de filme vai falar sobre arte e sobre poder ali, sobre expressão mais profunda, e talvez eu não me conecte com esse tipo de filme. Não, é só ruim mesmo. Objeção número 1, tá, eu acho meio artificial mesmo, eu acho uma coisa meio tosquinha, o personagem tá ali conversando algo profundo, algo que toca no coração dele, e ele está abrindo o coração de tal forma que ele comece a cantar do nada. Não parece meio artificial esse tipo de coisa? Soa como algo mais artificial, soa como algo falso, ninguém faria isso na vida real. Uma cena importante, puff, dramática, coreografia, gente dançando, gente cantando, coral, ópera, carros voando. Isso não é meio estranho? Na vida real, nada disso acontece. Na vida real, nada disso vai acontecer nunca. Ninguém vai pular de um prédio dançando. Isso não vai acontecer na vida real. E talvez esse seja o problema. Eu estou esperando o realismo onde não tem espaço para realismo, onde as coisas são absurdas mesmo. Então, volto a perguntar, será que o problema sou eu? Será que eu quero o realismo? Que eu quero algo mais concreto? Será que o problema sou eu? A gente fala com propriedade, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo e falar sobre o musical aí na indústria cinematográfica e como ele surge? Se for pra falar mal, a gente tem que saber de onde essa coisa veio. Pra começo de conversa, o cinema era mudo. Lá em 1927, o cinema era mudo, mas não silencioso. Os filmes eram mudos, os personagens não falavam, a gente costumava muito a ver... A gente não, né? Assim um dia desse, né? As pessoas que consumiam cinema naquela época, o que as pessoas não sabem é que o cinema não era totalmente mudo. Ele tinha música ao vivo, a gente tinha orquestras, pequenos grupos, pianos, os cantores que ficavam ali pra dar ritmo e sentido àquele tipo de filme. Então a música já veio com o cinema há muito tempo. A música tá presente no cinema há centenas de anos. A música já era essencial para envolver o público daquele cinema. De 1930 para 1950 é conhecida como a Era de Ouro de Hollywood. Então a gente vai ter musicais explodindo por todas as esquinas. Nessa época aqui, a música e o cinema falado já era sensação. As pessoas já conheciam as vozes dos atores e atrizes. Então assim, a gente já conhecia o som no cinema. A MGM investiu pesado nesse tipo de filme, nesse tipo de gênero de filme. Então os musicais estavam explodindo em Hollywood. Todo mundo queria um musical pra chamar de seu, era um grande espetáculo. Então grandes clássicos surgiram como O Mágico de Oz, Cantando na Chuva, Oklahoma, filmes incríveis. Será que eu tô passando pro outro lado e eu tô começando a gostar de filmes de musical? Não vou quebrar o personagem nesse vídeo aqui. Musical é ruim. Nessa época, a dança e o canto estavam explodindo também. Figuras importantes da Era de Ouro de Hollywood, como Judy Garland, popularizaram esse tipo de filme. Todo mundo ama Judy Garland. Todo mundo amava os filmes dela. Todo mundo queria ver muito mais dela. E as pessoas ansiavam por mais e mais e mais musicais. Já na década de 40, esse tipo de filme era otimista. Filmes que traziam felicidade às pessoas, principalmente pelo momento histórico que os Estados Unidos e o mundo estavam vivendo naquela época. Guerra Mundial, depressão econômica, Guerra Fria, tudo isso impulsionou que os musicais fossem
fossem algo mais otimista, algo que trouxesse felicidade para as pessoas daquela época. E isso também a gente vê hoje. Em momentos de pandemia, em momentos de situação de crise global, a gente vê musicais explodindo também na tela hoje. Então a gente consegue fazer esse paralelo. Dando pra pensar, o musical é super importante. Mas já voltando pra atualidade, o que é normal? Alguns minutos atrás eu falei com vocês que eu achava esse tipo de filme esquisito, mas o que é normal, parando pra pensar? Uma pessoa levar 10 tiros e continuar viva, um carro explodindo, um helicóptero pegando uma pessoa no ar, uma pessoa segurando um trem? Talvez todos os gêneros sejam mais esquisitos do que o musical? Não importa. O musical continua sendo ruim. Ou será que não? Talvez eu esteja entrando aí no mundo do musical aos pouquinhos e eu tô me acostumando com esse tipo de gênero, mas musical é bom. Eu vou acabar me contradizendo aqui um pouquinho, mas musical é bom demais. Tinha assim essa visão alguns anos atrás que musical não era legal, mas hoje em dia eu vejo o musical como algo espetacular. Filmes musicais são bons porque eles conseguem falar o que a gente não vê. Essa linha de diálogo não é o suficiente, a gente precisa cantar pra expressar aquela emoção. Musical é muito bom, cara. Eu me peguei assistindo muitos musicais legais ultimamente. Isso ajudou muito que eu mudasse a minha linha de pensamento, que achar que musical não era um tipo de gênero bom ou era um gênero mais medíocre do cinema. Quando o musical também é cinema, o musical é um dos gêneros mais potentes do cinema hoje em dia. A música e a dança, o canto, eles entram ali no momento onde a palavra não consegue dar conta e a gente precisa expressar isso da melhor forma possível, cantando. E onde acaba o realismo é onde começa o musical. Talvez, só talvez, eu tenha assistido filmes não tão legais e julguei todo um gênero por causa disso. Sendo que existem obras maravilhosas de musical e que tem um sentido por trás desse tipo de filme. Essa minha carta de amor. Finalmente essa minha carta de amor ao musical, que era um gênero que eu tanto desprezei na minha infância e hoje em dia eu amo e adoro de coração.